ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Asar-Radom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Para quem não sabe, esse rei, Esar-Radom, governou a Síria um pouco antes, 681 a 669 a.C. Ele fez o seguinte, o que muitos reis faziam. Eles pegavam o povo que morava numa residência, levavam em cativeiro, e pegavam outros povos submissos a eles e colocavam naquela região para povoar, e assim aquele povo não teria mais como voltar e continuar a vida ou se rebelar contra o seu reinado. Era comum isso acontecer. Você sai da casa, a casa fica vazia, então o rei manda outras pessoas para estarem na casa, e assim, quando você voltar, você não pode entrar. A afirmação desses povos aqui, deixe-nos adorar com vocês, ela é falsa. Mas você e eu não saberíamos disso se Esdras não deixasse isso claro. E se também Zorobabel não estivesse tendo uma atitude firme contra essa intenção deles de quererem adorar com o povo de Israel. Lá em 2 Reis, no capítulo 17, verso 29 ao verso 33, é um texto que demonstra a razão pela qual Zorobabel não queria que esse povo adorasse junto com o povo de Israel. Imagina só, a igreja é feita para receber pessoas, não é verdade? A igreja é feita para incluir pessoas, isso é verdade. Mas por que Zorobabel, então, rejeita a ajuda desses povos? Não está escrito na palavra de Deus que muitos virão de todas as regiões para se agregarem ao povo de Deus e assim adorarem a Deus? Então por que Zorobabel faz isso? Lá em 2 Reis, então, capítulo 17, verso 29 a 33, nós vemos uma descrição de como vivia esse povo. Verso 29 diz assim: porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram a Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, os de Ramate fizeram Acima, os aveus fizeram Nibás e Tatarque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Mas temiam também o Senhor. Dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Ora, se essa região em que Israel está retornando agora foi repovoada por povos que tinham vários deuses, era normal, então, que esses povos cultuassem, além do Deus da terra, que eles consideravam a Yahvé, tentassem também cultuar outros deuses que eles trouxeram com eles. Era normal, então, que eles adorassem diversos deuses, mesmo estando na cidade ou na Terra Santa. E aí, então, Zorobabel toma uma atitude. No verso 3, lá do nosso texto, nós encontramos: porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. O que acontece? Zorobabel, juntamente com esses líderes, rejeitam essa ajuda justamente por um motivo. Imagina só, a gente está construindo coisas aqui, vem pessoas que não são evangélicas, mas que tentam trazer um pouco do paganismo para dentro da igreja. Com o passar do tempo, convivendo com elas, comendo com elas, passeando com elas, conversando com elas, é possível
que a gente acabe aderindo a algum tipo de pensamento religioso ou idólatra que elas possuem. E é exatamente essa a razão pela qual Zorobabel, juntamente com os líderes, rejeitam. E isso está descrito lá em Êxodo, capítulo 34, verso 14 a 16. A lei proibia isso. Diz o seguinte no verso 14: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Assim, irmãos, o propósito para que o povo não se juntasse com outros povos era só um: que ele se privasse da idolatria. Que eles cultuassem somente ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. No mundo atual, líderes como Zorobabel e Jesua e os outros que estavam com eles seriam taxados, talvez, como exclusivistas. Provavelmente, culturalmente insensíveis também. No entanto, é importante notar que eles estavam preocupados com a pureza do povo, em cumprir a lei. Provavelmente também eles tinham conhecimento da história do povo, e eles viram que o povo de Israel, antes, quando estava entrando na terra prometida, vindo na liderança de Josué, caiu nesse erro. Assumiu casamentos com outros povos e acabou fazendo com que a idolatria crescesse dentro do povo de Israel. Reis como Salomão, por exemplo, grande sábio, casou com outras mulheres de outros povos e, consequentemente, passou a crescer a idolatria em seu coração. Mas interessante, como seria para nós hoje um pouco desse sincretismo religioso? Eu fui convidado uma vez para pregar no culto ecumênico, numa formatura de um dos membros de uma igreja que eu participava. Nessa época eu ainda não era nem ordenado, mas já me considerava um pastor. E aí eu fui convidado para um culto ecumênico. E nesse culto ecumênico eu deixei bem claro: se eu for o único a pregar, e era numa casa de eventos, né? Se eu for o único a pregar, conte comigo. Mas se tiver mais alguém além de mim que vá pregar, então deixa ele pregar e eu ficarei fora disso. A irmã não me entendeu muito bem, mas ainda bem que o padre não foi, e aí eu resolvi pregar. Será que isso seria uma ideia de exclusividade? Claro que não. Se o padre chegasse, eu me negaria a pregar. Seria que preconceito? Também não. Testemunho, melhor dizendo. O mundo precisa ver que nós somos o povo que não negocia o princípio da adoração exclusiva a Deus. Lembro de uma vez que um dos meus alunos, pastores, me contou que ele resolveu convidar toda a turma da formatura da sua filha para ir no culto com ele, lá na sua igreja, porque ela era a única evangélica, e ele trouxe todos eles que eram católicos lá, e então ele pregou o evangelho, e eles gostaram. Mas, em contrapartida, ele assumiu a responsabilidade de ir também na igreja católica e deixar sua filha também participar do cerimonial. Lá, o padre começou a benzer as alianças, e eu lembro que ele me contou que ele levantou do nada, lá de onde ele estava mesmo, e começou a orar para ver se repreendia qualquer coisa. Talvez esse pastor tivesse uma boa intenção, talvez o evangelismo realmente pulsasse no seu coração, mas não a despeito da fidelidade à Escritura. Talvez o que tenha faltado para ele é exatamente isso. A gente não negocia, a gente não se mistura, a gente não adora com outras pessoas que adorem outra pessoa além de Cristo. É exatamente isso que esse texto fala para nós. Quando o povo de Deus se reúne para adorar, é uma adoração exclusiva. Ele não interfere, ele não coloca um santo. Ele não coloca qualquer tipo de Deus incluído nessa adoração. Deus não negocia a adoração de seu povo. Ele separou o seu povo exclusivamente para adorá-lo exclusivamente. E é exatamente isso que acontece em muitas igrejas hoje.
Muitas igrejas, muitos líderes evangélicos não veem problema algum em se reunir em cultos ecumênicos. Qual o problema? Eles perguntam. Apenas um. A Bíblia diz que não. Deus não quer que seu povo misture a adoração com qualquer outro povo que não exalte somente a Cristo. Nós vivemos num mundo em que ser evangélico e aceitar tudo sem nenhum preconceito é considerado uma virtude. É verdade. Mas nós aceitamos tudo e todas as pessoas desde que elas demonstrem-se arrependidas de seus pecados, a ponto de abandonarem toda e qualquer adoração a toda e qualquer imagem ou a toda e qualquer pessoa, senão somente a Cristo. Infelizmente, o zelo pela palavra é considerado hoje intolerância religiosa, mesmo por parte dos próprios evangélicos que estão na igreja hoje. Em outras palavras, o que nós vemos aqui, que é um dos princípios básicos da artimanha de Satanás para fazer com que a adoração do povo de Deus não cresça, não desenvolva, é o sincretismo religioso. Mas o problema não está somente nas religiões diferentes da nossa. O problema não está somente em cultos ecumênicos que participam evangélicos, católicos, espíritas e outros mais. O problema também está dentro do povo que se diz ou se considera evangélico. Numa revista chamada Guia-me, uma revista digital, fizeram uma entrevista com o Ludogero Bonilha, que é o secretário executivo do Supremo Concílio. E lá nessa entrevista, como também no nosso Supremo Concílio, foi decidido que algumas igrejas evangélicas são consideradas seitas por nós. A denominação de Edir Macedo foi considerada seita pela congregação histórica nossa, da Igreja Presbiteriana. A Mundial do Poder de Deus, também liderada pelo apóstolo Valdemiro, também foi considerada como seita por nós. Por quê? Ludogero diz, essas igrejas não têm nenhuma preocupação quanto à fundamentação bíblica de suas crenças. É muito mais Deus me revelou, Deus me falou, do que propriamente uma consciência exegética, hermenêutica, de um estudo mais detalhado da Escritura. É muito mais catolicismo do que protestantismo, diz Ludogero.